Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca. Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa, um bate-papo, meu grande amigo Volney Faustini. Ele que é autor, palestrante e futurista social. Volta aqui para falar sobre planejando uma jornada após os 60. E a minha pergunta para o ouvinte: você planeja uma carreira, um negócio, uma ocupação após os 60? Responda através do 0 operadora 11 97418 1456, ou você pode também responder através do nosso canal no YouTube, youtube.com/RTMBrasil. Hoje nós vamos sortear no nosso concurso cultural o livro da editora Ultimato, Fui Moço, Agora Sou Velho. E daí? Da autoria do Cléus Magalhães Lens César, publicado pela editora Ultimato. Mas você também pode fazer uma pergunta para o Volney. Lembrando que a nossa pergunta é: você planeja uma carreira, um negócio, uma ocupação após os 60? Responda. O Conversa Franca começa agora. E eu quero conversar com o Volney Faustini. Você vai ter que se apresentar novamente. Quem é Volney Faustini? Bom, me considero um futurista social. O que é um futurista social? Eu já fui educador, já fui empresário, já atuei em marketing, administração, em consultoria e, ultimamente, eu tenho me dedicado a entender, a compreender e a transmitir para alunos dos meus cursos, aqueles que me leem, transmitir por onde o mundo vai além da tecnologia. Porque, obviamente, o grande vetor que traz mudanças, transformações, é a tecnologia. Mas a tecnologia só ocasiona mudança se as pessoas, se o povo se aderirem a fazer uma mudança em razão daquela tecnologia. Então, o futurista social, ele analisa não só as tendências e o progresso advindo da tecnologia, mas analisa as mudanças que o impacto da tecnologia ocasiona na sociedade. E hoje, o grande desafio, que talvez em 4, 5 mil anos de humanidade, nunca foi tão grave quanto o futuro do trabalho. Então é isso que eu tenho me dedicado. Futurista social. Agora, o que significa para você, Volney, planejar uma jornada após os 60 anos? Então, é muito importante a gente olhar para o futuro pela perspectiva futura, mesmo aqueles que têm uma idade, vamos dizer assim, já avançada. Mas o que eu vou olhar para o futuro? Mais ainda agora, porque o passado já foi, né? Você já realizou, você tem muito ainda a realizar no futuro. Hoje, saindo daqui, eu vou visitar uma irmã nossa, da nossa igreja, que tem 99 anos. Uau! E ela é muito ativa, e ela estava ontem no culto, e realmente ela está sempre se dedicando, sempre fazendo alguma coisa. Então, ela visita outras pessoas, ela recebe visitas na casa dela, ela realmente faz com que a vida dela não seja uma monotonia. Então, assim, é claro que esse é um exemplo, assim, bem radical, bem extremo, né? Mas a gente pode fazer muita coisa mesmo depois dos 60, mesmo depois da aposentadoria.
E eu quero deixar um desafio, porque Deus tem um plano para quem tem mais. Deus não tem plano só para quem ainda não se aposentou. Ainda mais quem se aposenta, Deus tem um plano. Então, é importante você se dedicar em oração, em meditação, em análise do cenário para ver oportunidades que você pode ainda se realizar como pessoa, como indivíduo, às vezes até como casal, através de uma atividade, através de um projeto, através de uma dedicação especial. Uau, que palavra boa de esperança! Agora, como foi a maior surpresa pessoal que você teve ao cruzar a linha dos 60? Então, na verdade, eu sempre fui muito proativo, sempre busquei muita iniciativa, sou movido a desafios, né? Mas uma coisa que foi, assim, muito forte para mim é que, como eu, futurista social, preciso entender as gerações, preciso entender a tecnologia. E a minha formação é formação de administrador, com especialização em marketing, dou aula de marketing digital. Dei, né? Hoje não dou mais, de telemarketing, fui um dos precursores do telemarketing. E hoje, o que eu me vi, né, que estou hoje fazendo como futurista social, foi eu ser obrigado, entre aspas, abraçar esse desafio para estudar sociologia sem ir para a universidade. Então, eu passei 3 a 4 anos fazendo pesquisas, lendo, até livro em italiano eu traduzi, usando o apoio da internet, antes da inteligência artificial, para compreender as gerações brasileiras, porque ainda me ficava uma angústia, porque quando se usa todas essas denominações americanas para descrever as gerações, comete-se uma série de erros e falácias em relação às gerações brasileiras. Então, o maior desafio que eu tive foi ler os autores da sociologia, né, da abordagem do homem, do ser humano, da sociedade, e fazer essa pesquisa e buscar na história uma compreensão melhor de Brasil. Muito bom! Estamos vivendo mais, mas estamos vivendo melhor? Como você enxerga essa contradição? Então, nós temos um contexto, até no mundo, não é exclusividade da sociedade brasileira, onde a gente acompanha a disfuncionalidade que é o ambiente político, o ambiente de governo, o ambiente das decisões políticas, né? A democracia na Berlinda sofrendo, né? Meio que ferida, no mundo inteiro. Essa polarização extremada. Então, isso nos traz até um certo desânimo, uma certa desesperança. Mas a gente tem que olhar para os dias de hoje pela perspectiva de Deus, do Senhor da história, né? E perceber que realmente Deus é que mexe na nossa vida, muito mais quando permitimos, né? Tem vezes que ele arromba a porta, mas Deus atua através dos seus filhos e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se dispor nas mãos de Deus para colocar um pouco de ordem naquilo que puder, nesse caos, nessa confusão que é o mundo de hoje. Agora, nunca antes na história da humanidade a gente teve uma oportunidade tão grande de fazer coisas diferentes. Então hoje a oportunidade é imensa, o horizonte, aquilo que você pode escolher, as opções, as alternativas. Há uma gama tão grande, tão enorme para você escolher o que fazer, o que ser, como servir,
que você, se não tomar cuidado, por isso da necessidade de meditar, de buscar conselhos, de buscar no seu interior aquilo que você é, aquilo que te traz realização, para você engatar uma nova marcha numa nova fase da sua vida. E o Conversa Franca de hoje entrevista Volney Faustini, ele que é autor, palestrante e futurista social. E o nosso tema, planejando uma jornada após os 60. E a pergunta para o ouvinte, você planeja uma carreira, um negócio, uma ocupação após os 60 anos? Conte para nós através do 011 97418 1456 ou através do nosso canal no YouTube. E você estará concorrendo ao livro Fui Moço, Agora Sou Velho, e daí? Um livro da editora Ultimato. Planejando uma jornada após os 60. Este é o nosso tema. Conversamos com Volney Faustini. Volney, fala um pouquinho para os nossos ouvintes o que é o movimento cristão 60+. Foi aonde eu te reencontrei depois de tantos anos. Foi lá que eu te reencontrei. Então, há um despertamento nas igrejas, né, no movimento da igreja, que é um despertamento para essa faixa etária que já passou dos 60, eventualmente aqueles que se aposentaram ou estão em fase de aposentadoria ou ainda estão ativos, que é uma parcela razoável dentro das igrejas e que precisam de um olhar mais específico, mais personalizado, mais adequado aos seus desafios e às suas necessidades. Então, o movimento 60+, ele começou em São Paulo, ele teve o apoio da Ultimato, né? Sempre a Ultimato e aqui também a Transmundial, ajudando, apoiando, né? E você é uma grande apoiadora desse movimento que realmente busca despertar nas igrejas e fazer com que realmente haja assim, não precisa criar um departamento, mas que haja um olhar, haja programas, haja uma atenção, um cuidado, uma dedicação a quem tem mais de 60 anos, porque a gente está vendo os desafios são cada vez mais complexos para quem está ficando mais velho. Então, você tem que planejar a sua vida, você tem que ajudar as pessoas a planejarem a sua vida. E aí até um gancho, né, de você olhar o mundo, de você ter a perspectiva de futuro no seu mindset. Porque a gente fica só como um saudosismo, né? Ai, no passado, século passado, em 1900 e bolinha. E, na verdade, a gente vai viver mais um tanto de tempo aí com as coisas que estão acontecendo no mundo e na nossa vida. Você tem que olhar com a perspectiva do futuro e até fazer um planejamento, até ter uma estratégia de futuro, como você vai sobreviver, como você vai lidar com os desafios de uma idade já cada vez mais avançada. O casal, como que o casal deve se portar, como que o casal pode ter essa mutualidade de ajuda, de cumplicidade nesta fase, né? Que é uma fase com as suas propriedades, as suas particularidades que você realmente tem que atender. Então, todo esse movimento se debruça em cima desses desafios e a gente tem escrito, a Ultimato tem nos ajudado, nós temos feito reuniões, né, e trazido palestra, trazido preletores, e os temas são esmiuçados com muito carinho, com muito amor. Agora, ainda há espaço no mercado de trabalho para quem tem mais de 60? Então, aí tem uma falácia que é o seguinte, que é achar que mercado de trabalho é estar empregado. Mercado de trabalho é mais do que ter uma posição de assalariado. Foi feita uma pesquisa entre os operadores de Uber
e de moto de entrega, iFood e outras plataformas, 75% dos entrevistados estão plenamente satisfeitos e não querem voltar para uma relação CLTista. Então, quando você fala em oportunidade, o que não falta é oportunidade. A pandemia quebrou uma série de mitos, tipo, eu tenho que estar presente no local para prestar um serviço. Ou, tem que ser no mesmo horário, às 8 horas da manhã eu tenho que começar a escrever, né? E eu vou entregar um texto para quem está me contratando. Não, você pode escrever esse texto às 2 da manhã. Né? Quer dizer, não há necessidade de estar no mesmo local, não há necessidade de ser na mesma sincronia do tempo e não há nem necessidade de ser na mesma sincronia da linguagem. Então hoje, eu até compartilhei, hoje são mais de 20 plataformas entre as nacionais e as internacionais que utilizam trabalho de especialização de várias partes do mundo ou do país. Então, hoje eu posso fornecer um trabalho da minha especialização via essa plataforma. Assim como você contrata uma corrida de Uber ou uma entrega de uma pizza, você pode contratar um serviço, seja ele qual for, desde um parecer, desde um texto, desde uma revisão, desde uma elaboração, um vídeo, uma arte, um trabalho, você consegue fazer isso. Tem uma outra linha que é muito interessante, que se chama drop shipping, que é você não precisa ter a loja com estoque, você só precisa ter o fornecedor. Então você vende uma xícara, tá certo? E daí a pessoa compra de você e você simplesmente repassa o endereço para onde vai ser entregue e com isso você está ganhando uma comissão. Então você pode ser um lojista sem ter loja, sem ter estoque e sem precisar desenvolver o produto. Você trabalha com produtos. Então, a gama de oportunidades, aquilo que eu disse, a gama de oportunidades que a tecnologia, que o trabalho de plataforma oferece é incalculável. Agora, que tipo de habilidades ou posturas são mais valorizadas em profissionais maduros? Na verdade, para você ter ainda relevância no mercado, você tem que ter algumas mudanças no sentido de você se apropriar. Então, você tem que ter facilidade para mexer na internet, para entrar no mundo digital. Se você não tiver essa facilidade, você vai ter realmente dificuldades. Você tem que ter a tecnologia como seu aliado. Uma outra coisa que é muito importante, você tem que ter a visão do todo. Então você tem que abrir a sua mente, você tem que abrir a sua visão para olhar a gama de oportunidades, o horizonte que é extremamente largo. E se você fica com aquela mania, não, se o mundo não vier até mim, eu não vou até ele. Não é assim, não. Você tem que vestir as sandálias da humildade e ir buscar essa visão, esse aprendizado, trazer essa abertura. E olha, o que não falta é oportunidade. Uau! Quero insistir nessa notícia boa. Agora, de que forma podemos construir um legado sem precisar de grandes feitos? Será que o 60 a mais consegue construir um legado sem grandes feitos? Então, o legado, ele tá assim, a palavra, o entendimento, a compreensão está muito ligada a algo público que deixa permanente. Então, algo que é reconhecido pela sociedade
e que vai ter uma duração razoável, né? Então, aqui em São Paulo, a gente tem aquele monumento às bandeiras, né, que é o chamado Empurra, Empurra, que foi feito por Vitor Brecheret. E Vitor Brecheret faleceu muito cedo, com 60 e poucos anos. Mas, na verdade, o que ele deixou, que é esse legado, esse monumento, não é o único. Tem o Duque de Caxias, lá na Praça Princesa Isabel, tem várias estátuas, vários monumentos, inclusive jazigos em cemitério, que ele deixou como legado. Você não precisa ser um Vitor Brecheret. Você não precisa atuar nessa faixa, nessa avenida. Vou deixar um negócio que vai perdurar no tempo. Haja sol ou chuva, vai perdurar. O legado é a sua família, é a sua esposa ou seu cônjuge, né? É às vezes um neto, às vezes um sobrinho, muitas vezes é algo que você vai fazer na sua igreja. Pode ser uma obra, um livro. O legado, ele se transforma numa coisa extremamente positiva se realmente atender uma demanda e uma necessidade. E eu digo, assim, como cátedra, que o que não faltam são necessidades nesse nosso mundão. É verdade. Agora, o que você aprendeu com o Evangelho sobre envelhecer com dignidade? A gente tem lido, né? Muita gente tem falado de Apocalipse e a gente vê João escrevendo no final do primeiro século, lá da ilha de Patmos, o Apocalipse. E a gente vê que realmente você pode envelhecer, você pode ficar mais experiente, né, com o tempo, sem carregar com você nenhuma amargura, nenhuma tristeza e realmente curtir o momento, que é um momento muito importante. É o momento de você ser referência para outros. Você tem referência na sua família, você tem referências na sua igreja, né? Você é a referência, né? Então você se torna referência na família, você se torna referência na igreja, você se torna referência com os amigos, você se torna referência na sua vizinhança. Então, esse tipo de percepção é de extrema importância para você até numa conversa, numa atitude, num olhar, até emprestando os seus ouvidos para aqueles que precisam ou de um conselho ou de um desabafo. Então há muito que ser feito, independente da idade que você está alcançando, que você está seguindo. Agora, Volney, o que você diria para alguém que está prestes a se aposentar? Você tem dois tipos de aposentadoria. Tem a aposentadoria que é para garantir um rendimento e tem a aposentadoria que é agora eu vou parar. Esse agora eu vou parar tem que ser feito com muito carinho, porque você não pode interromper o ciclo da sua vida repentinamente e permitir que haja um vazio. Então, essa aposentadoria tem que ter, no mínimo, um planejamento, no mínimo, uma fase de travessia, onde você vai passar de uma rotina muito intensa para uma rotina que pode ser leve, mas não pode ser ócio 100%. Então, você tem que já começar a imaginar, já começar a sonhar o que eu poderia fazer se eu tiver tempo livre, o que seria bom eu ter, hobbies, né? Alguma atividade, a parte social, a parte das amizades, a parte, e aí entra até o movimento 60+, atividades até na própria igreja para aqueles que estão aposentados, que realmente você pode, ou por trabalho voluntário, ou até
por alguma contribuição que seja, que não precisa ser uma contribuição de ação social, mas que você fornece parte do seu tempo, parte dos seus talentos para realizar alguma coisa, para deixar uma contribuição naquele dia, naquela semana, naquele projeto. E o Conversa Franca de hoje bate um papo com Volney Faustini, ele que é autor, palestrante e futurista social. E a pergunta para o ouvinte: você planeja uma carreira, um negócio, uma ocupação após os 60? Você estará concorrendo, através do nosso concurso cultural, do livro Fui Moço e Agora Sou Velho. E daí? Da editora Ultimato. Você quer ganhar esse livro? 011 97418 1456. Você pode dar a sua participação, fazer uma pergunta, comentar o tema, já que o nosso tema é Planejando uma Jornada após os 60. E o Conversa Franca de hoje traz Volney Faustini, ele que é autor, palestrante e futurista social. E o nosso tema, Planejando uma Jornada após os 60. Volney, que visão você tem do futuro do envelhecimento no Brasil? Hoje em dia, com a globalização e os avanços da tecnologia, muito do que é o cuidado da saúde do idoso já estão presentes aqui. Então, hoje em dia, apesar de São Paulo ser o centro, né, da evolução dessa tecnologia médica, no geral, o Brasil tem um sistema de saúde razoavelmente bom. O que vai demandar é esse cuidado, e aí o cuidador, a cuidadora do idoso tem um papel muito relevante. Então é importante você ter reservas, né? Ou você mobilizar a sua família para você ter alguém que vai cuidar quando você chega numa situação realmente de limitações físicas. É por isso que a gente insiste, né, que há que se debruçar em cima desse tema, porque ele se desdobra em vários itens. Aquele que já se aposentou, mas ainda tem condições, está em plena saúde, quer trabalhar, quer se dedicar. Aquele que não tem necessidade financeira, mas quer algo mais leve, mais, né? Aquele que já está com demandas de cuidado físico, de cuidado de saúde, e tem até a necessidade de você planejar, e quando eu não estiver mais aqui. Então você tem que ter todo um trabalho de conversa aberta, orientada. Muitas vezes a igreja não tem quem possa orientar. Então é importante a gente estar acordando, despertando a liderança para dar um olhar muito mais cuidadoso, muito mais amoroso para essa faixa de idade. Uau, muito bom, muito obrigada pela sua resposta. Gostaria que você deixasse as suas redes sociais para que os nossos ouvintes possam conhecer o seu trabalho. Então, eu estou no Substack. Substack é Substack. Lá eu tenho duas, tipo newsletter que eu mando para o e-mail, mas fica também colocado lá, que são postagens quase que diárias. Então, uma é Futures Talk e a outra é Disrupção de Carreira, que também fala para jovens, fala para quem está na idade intermediária e fala para quem hoje está já se aposentando ou se aposentou. Mas Volney Faustini é muito fácil de ser achado, tanto no Face, no LinkedIn, no Twitter, e com isso a gente vai estar respondendo, e lá vocês também vão descobrir aonde eu estou. E tem o YouTube, tem o meu canal, que eu estou sempre falando também sobre esses temas, disrupção de carreira e futuro do trabalho. Uau, então podem todos procurar você lá. Ah, tem que procurar, né? Faço questão. Agora, que palavra de encorajamento você pode deixar para os nossos ouvintes de casa?
Então, a esperança é um traço do cristão, né? O cristão é alguém que tem a esperança colocada em Deus, em Cristo, e sabe que Deus tem um propósito para a nossa vida e o servir é o propósito maior. Então, não preste muito atenção para os problemas que nos circundam, mas olhe com muita fé e firmeza para as demandas e as necessidades, que é lá que Deus está te chamando para você atuar, para você servir, para você amar. Muito obrigada, Volney. Terminamos aqui o nosso Conversa Franca. Logo após o intervalo, não vai embora, nós vamos ter o resultado do nosso concurso cultural. Quem sabe o livro da editora Ultimato vai chegar aí na sua casa. Hoje nós recebemos o Volney pela segunda vez. Ele veio falar sobre planejando uma vida, uma jornada para os 60+. Eu, Dora Bomilcar, te espero na próxima semana. E a produção desse programa contou com a participação da Michele Gomes e da Karina Joubert. E na mesa de som e no corte de câmeras, o nosso querido Luan Teixeira. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Conversa Franca. Esse foi o Conversa Franca. A apresentação de Dora Bomilcar. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/Conversa Franca.